E chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e de sempre da sua vida. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, e acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Esta é palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos fala de escatologia, ou seja, as coisas que acontecerão no fim. Muitas dessas coisas que Jesus fala, pedra sobre pedra, em relação ao templo, já aconteceram. O templo que eles diziam, que eles amavam tanto, que o povo judeu gostava tanto, já foi destruído. Foi destruído pouco tempo depois de Jesus ter ressuscitado. E assim, nós temos também outros acontecimentos que virão e acontecerão, e nós já vimos muitos acontecerem, né? País se levantar contra país, povo atacar outro povo. Nós tivemos tantas guerras mundiais como já aconteceram, tantas coisas ruins, tantos terremotos. Estamos vivendo uma pandemia mundial. Uma pandemia mundial é um pleonasmo, né? Na verdade é uma pandemia, né? Uma epidemia mundial. Nós estamos vendo pestes que já aconteceram também no início do século passado, na Idade Média. Quantas pestes que mataram tantas pessoas. E isso Jesus diz: mas fiquem tranquilos que ainda não será o fim. Será necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então, meu irmão, minha irmã, o que vem de tudo isso, que nós nos perguntamos, é aonde está a nossa confiança? Aonde nós estamos colocando o nosso porto seguro? Porque aqui Jesus fala com os seus discípulos que eles estavam achando aquele templo maravilhoso, lindo, com belas pedras, as ofertas com luzes. Era muito bonito de ver tudo aquilo. Olha que coisa maravilhosa, que construção maravilhosa. E Jesus diz: disso não vai ficar pedra sobre pedra. Onde nós estamos colocando a nossa confiança, onde nós estamos ancorando a nossa fé. Tudo isso é importante. Ter um templo bem vistoso, limpo, agradável, pronto para receber as pessoas. Se você tem a oportunidade de cuidar da igreja, da sua paróquia, faça isso com bastante dedicação. É importante. Isso é apenas um reflexo daquilo que nós temos dentro, do valor que nós damos realmente para Deus. Isso transparece nas coisas externas, também na forma de acolher as pessoas no lugar, na casa do Senhor. Mas mais importante do que o templo, do que a própria igreja, é a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça da nossa forma de ser, da nossa forma de viver. E é aqui que nós devemos ancorar a nossa fé, no nosso amor e no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Viver de fato o que ele disse. Porque não adianta nós dizermos que somos cristãos, que somos batizados, que eu pertenço a essa religião ou pertenço a essa outra religião, que eu sou
discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo se de fato na nossa vida não transparece aquelas coisas que Jesus falou para nós fazermos, o cuidado com o próximo, o tempo de oração. Tudo isso faz parte desse caminho, dessa forma de viver, desse estilo de vida, que é onde nós devemos ancorar a nossa fé, que é viver nosso Senhor Jesus Cristo nas pequenas coisas. Não precisamos fazer coisas grandes, absurdas. Nós devemos fazer coisas pequenas, ao nosso alcance, mas de coração, com sinceridade, para agradar a Deus, em nome de Deus. E assim nós vamos viver como ontem falávamos de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela faleceu e as irmãs que estavam com ela, que moravam com ela no convento, diziam entre si: puxa vida, coitada, pobre da Teresa, não vai ter nada para falar dela depois da sua morte para colocar no seu túmulo. E 2 anos depois, 4 anos depois, não me lembro ao certo, ela foi declarada santa e doutora da igreja. Tão grande era a espiritualidade dela, mas a simplicidade dela era tão grande também, a humildade dela era tão grande, que as próprias irmãs de convento, companheiras dela, não percebiam o tamanho dessa humildade. Tudo que ela fazia de coração, mas ela fazia somente coisas pequenas, simples. Tanto que Santa Teresinha do Menino Jesus é conhecida como a Santa da Pequena Via, ou seja, das coisas simples, daquelas coisas cotidianas, feitas com amor. Que nós possamos também colocar assim a nossa vida, ancorar a nossa fé, colocar a nossa confiança nas coisas que realmente vale a pena e não nas coisas que são somente aparência material do mundo externo. O que vale de fato é o espiritual, é Jesus Cristo no nosso coração. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esse filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrar já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, descendo mal, descendo invejas, descendo mal feito, descendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.